Olá, pessoal! Vocês sabem quais são as competências que são cobradas na redação do Enem? Acompanhe a sequência de meus vídeos para compreender. Gente, estou de estúdio novo, espero que vocês gostem. Teremos muitas novidades nessa nova série de vídeos. Nesse vídeo, vamos falar sobre a competência 1, que vai avaliar os desvios gramaticais e a estrutura sintática. Nessa competência, a pontuação pode ser de 0 a 200 pontos, dependendo do nível de escrita do candidato. No nível 0, o candidato demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Mesmo que não tenha desvios gramaticais, se as palavras não formarem frases, mas apenas um aglomerado, a nota será 0. Observe esse exemplo de uma redação em que não existe estrutura sintática, mas apenas um aglomerado de palavras, recebe nota 0 na C1. Veja outro exemplo de uma redação que ficou no nível 1, recebeu 40 pontos na C1. Para falar um pouco sobre esse assunto, temos a participação especial do professor Aurismar. Professor Aurismar, boa noite. Sinto-me muito honrada com a sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Oi, Marcele. Imagina, querida, para mim é um prazer imenso estar aqui com você, participando desse programa. Você que tem sido aí fantástica, né, nas apresentações, levando para os nossos alunos o melhor que tem do conteúdo de redação para o Enem. Então, gostaria que o senhor comentasse entre zerar na competência 1 da redação do Enem e tirar 40 pontos. Então, você coloca aí uma questão muito interessante, que é qual a diferença entre o aluno que marca 0 na competência 1 e o aluno que marca 40 na competência 1. Veja bem, ambas as situações é muito complicado. O aluno que está zerando, que está marcando 40 pontos na competência 1 da redação do Enem, ele com certeza não vai passar na redação porque ele está insuficiente na escrita. Qual é a diferença então? Para a pessoa zerar na redação, ele precisa, ou seja, ele tem que conseguir não estruturar minimamente frases no texto. É aquela pessoa que junta palavras para formar blocos, formando apenas um aglomerado de palavras, mas que não tem estrutura sintática nenhuma. E isso independe do número de desvios gramaticais que ele possa ter. Pode até acontecer do aluno não ter incorreções na escrita das palavras, no entanto, ele não consegue juntar ali minimamente um sujeito, um predicado, né? Não existe estrutura sintática nas frases, a gente não consegue encontrar um sentido lógico, porque não existe, é só um aglomerado de palavras. Então, esse aluno ele zera, e ressalto, independentemente do número de desvios. E quando é que ele vai marcar 40 pontos? Ele pode até ter desvios gramaticais, muitos desvios gramaticais na escrita das palavras. No entanto, se ele consegue estruturar minimamente uma frase, então ele marca 40 pontos, ele não vai zerar. Significa que ele já está começando a compreender que as palavras, para se estruturar, elas seguem regras de combinação, né, para poder ter um sentido lógico no texto. Então é isso, essa é a diferença. Mas, repito, os dois, quem zera e quem tira 40 pontos, estão insuficientes. Ok? Professor Aurismar, muito obrigada pela sua participação. Com certeza, ainda vou requisitar a sua participação aqui conosco. Tudo bem, minha querida. Estarei aqui sempre que você precisar. Um abraço, Marcele. Um abraço aí para todas as pessoas que acompanham você nesse programa do Gazetando. Mais uma vez, obrigada, professor. Agora, vamos ver os níveis 2 e 3 da competência 1 da redação do Enem. Para ficar no nível 2 da competência 1, marcando, portanto, apenas 80 pontos, deve ocorrer uma ou outra situação. Vejamos. Ou seja, ou a redação tem estrutura sintática deficitária, ou tem muitos desvios gramaticais. Nesse nível 2, ainda é considerado como domínio insuficiente da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Para alcançar o nível 3 da C2, o candidato precisa demonstrar domínio mediano da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Para isso, é preciso que a redação tenha estrutura sintática regular e alguns desvios. É uma soma de duas condições. A pontuação nesse nível 3 da C1 é de 120 pontos. Nas primeiras redações, é comum ficar nesse nível. Veja nessa tabela o que é avaliado como desvio.
Vamos ver o nível 4 da C1, que vale 160 pontos. Para alcançar esse nível, a redação precisa não somente ter uma boa estrutura sintática, como também poucos desvios. Ou seja, o candidato precisa ter um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e saber escolher as palavras. Antes de prosseguirmos para o nível 5, vou chamar o professor Aurismar mais uma vez aqui conosco. Professor, bem-vindo mais uma vez. Então, professor, o senhor poderia comentar sobre os desvios gramaticais e os erros de sintaxe mais comuns observados nas redações de seus alunos? Oi, bom, então vamos falar, né, sobre esse tema, né, quais são os critérios, né, os quesitos para o aluno marcar então os 160 pontos na competência 1, na C1 da redação do Enem. O critério é bem claro, ele precisa ter poucos desvios gramaticais e uma boa estrutura sintática para ele marcar de 160 pontos. Veja bem, esse 160 pontos ele pode ser o desejado, né, para aquele aluno que vem evoluindo, que estava marcando 120, portanto estava ali na competência 1 preso no nível 3, que é o mediano, e que trabalhou e conseguiu evoluir. Então, para ele chegar aos 160 pontos, significa que ele melhorou a estrutura sintática e diminuiu o número de desvios gramaticais. Aí ele chegou, marcou 160 pontos. Por outro lado, pode ser o nível não desejado para aquele aluno que já está com um nível de escrita melhor e que pretende marcar os 200 pontos, mas que cometeu 3 desvios gramaticais. Como a gente sabe, 3 desvios, perdeu a nota 1000. Então, se o aluno que está com a escrita excelente comete 3 desvios gramaticais, ele não marca 200 pontos, ele fica retido no nível 4 com 160 pontos. Aqui o avaliador ele ainda ajuda, que ele diz o seguinte, que pode ter um erro de desvio, de erro da estrutura sintática, né? Então, quais são os erros que o aluno comete na estrutura sintática? São 2 erros. Primeiro, é o erro de truncamento de frase, é quando a frase deveria continuar e ele coloca um ponto finalizando a frase sem que ele tenha terminado a ideia e começa uma outra frase. Então, houve aqui o que a gente chama de truncamento de frase. O outro erro é o erro de justaposição de frase. Vocês estão vendo aí no exemplo 1, que está em tela, um exemplo de truncamento de frase, que eu tirei de redação de aluno. E aqui você está vendo um outro exemplo de justaposição de frase, que é quando o aluno, a frase teria que finalizar para ele começar uma outra frase e ele não finaliza. Ele continua a frase 2 como se fosse um segmento da frase 1. É um erro contrário àquele que ele comete de truncamento. Então, aqui ele tinha que finalizar a frase para começar outra, ele não finaliza e continua outra frase sem finalizar a primeira. Então, esses 2 erros podem acontecer no nível da sintaxe, ou seja, na organização sintática da frase, né, no texto do aluno. Agora, voltando à pergunta aí que você fez também, né, sobre os tipos de desvios mais comuns que eu encontro nas redações dos meus alunos. Nas redações dos meus alunos eu encontro bastante erros de acentuação gráfica. Então, esse tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos alunos que poderiam estar no nível 5, mas que ficam retidos no nível 4 da C1, porque não acentuam corretamente as palavras. Você está vendo aqui uma frase que eu deixo claro isso, né? O exemplo deixa claro isso, né? O aluno escreve bem, né? Organiza de maneira excelente a sua frase. No entanto, a gente encontra aí 2 palavras que deveriam ter acento e não tem. Quero chamar a atenção também com relação ao uso inadequado do acento grave indicativo da crase. Aqui você está vendo a palavra água com acento agudo no A. E veja aqui na frase fui à praia, o acento grave indicativo da crase. Acontece que muitas pessoas, muitos alunos, muitos candidatos, ao invés de colocar o acento grave indicativo da crase, colocam um acento agudo, vai configurar um erro e que não pode acontecer para aquele aluno que quer marcar 200 pontos na C1. Um outro erro bastante comum que eu também quero chamar a atenção, na verdade esse é menos comum, mas acontece também com alguma frequência, é o processo de translineação. Pelo amor de Deus, você chegou no final da frase e precisa terminar a palavra e não deu para terminar naquela linha, chegou no final da linha, né? E não deu para botar a palavra que você quer ali, o processo para você continuar na outra linha é dividir a sílaba corretamente.
Você não pode fazer como está aparecendo aí no exemplo. Se você fizer isso aí, é um erro de translineação, é um erro vexatório até. Alunos que pretendem alcançar os 200 pontos na C1 não pode cometer esse tipo de erro, certo, Marcele? Perfeito, professora Aurismar. Muito obrigada por sua contribuição. Fique aí que ainda vamos precisar do senhor. Agora, finalmente chegamos no nível mais elevado da C1, o nível 5, que vale 200 pontos. Vamos ver quais são as exigências. Para esse nível, a redação deve ter excelente estrutura sintática, permitindo uma falha somente, e no máximo 2 desvios. É muito importante atentar para isso, pois com 3 desvios somente já cai para o nível 4, podendo marcar no máximo 960 na redação. Claro, mais uma vez isso é assunto para os comentários do professor Aurismar. Então, professor, 3 desvios já deixa de ser 1000. Será que isso é justo, professor? Porque também há a possibilidade de uma falha na estrutura sintática das frases, não é? Marcelo, essa tua pergunta agora ela é excelente, certo? Porque me dá a oportunidade de dizer algo que eu penso, assim, que eu considero de fato, né? Veja bem, se é justo, na verdade eu considero que não, Marcelo, porque eu acho que é uma chance que o Enem dá que não deveria dar. Na verdade, eu acho que deveria ser mais duro. Mais duro, professor. Coitado dos candidatos. Eles já vão fazer a prova tão nervosos. Explique melhor isso, por favor. Deixa eu explicar por que eu acho que considero ser mais duro. Eu acho que um erro, na verdade, um desvio, já deveria perder os 1000, né? Na verdade, eu seria mais duro aí. Eu vejo um certo paternalismo aí da banca examinadora do Enem, uma certa proteção para facilitar um pouco mais para os alunos. Eu vejo isso, né? Porque nós estamos falando do nível de excelência. Se você considerar que uma pessoa que tem 2 erros gramaticais está sendo excelente na escrita, eu acho que consideraria muito bom. Ou então, que se criasse ali um nível intermediário, 980 para quem cometesse os 2 desvios. E os 200, ou melhor, 180, né, para quem cometesse 2 desvios. E os 200 ficaria para quem não tivesse nenhum desvio gramatical. Então, respondendo essa tua primeira pergunta, eu não considero justo. Eu acho que deveria ser mais rígida. Excelente. Para finalizar a sua participação, professor, o senhor poderia explicar o que é uma estrutura sintática excelente? Perfeito, vamos lá. Vou ser bem breve nessa explicação. O que seria uma frase, então, uma estrutura sintática excelente, exigida para quem quer alcançar o nível 5? Uma frase com estrutura sintática excelente é aquela frase que o aluno consegue articular as suas ideias para formar um período composto, seja ele por coordenação, seja ele por subordinação, ali com termos intercalados, uma oração principal, uma oração subordinada, uma relação ali de causa-consequência, né? Uma oração em que ele não fique preso num período simples, sujeito e predicado. O aluno que escreve predominantemente o texto um período simples, ele não tem uma estrutura sintática excelente, ele não vai conseguir marcar os 200 pontos na C1 e, portanto, o seu sonho de chegar a uma redação 900 mais, ou quem sabe uma redação 1000, que é o sonho de todo professor de redação, talvez nem tanto dos alunos, mas do professor de redação, é um aluno que tire nota 1000 na redação do Enem, se ele não consegue ter uma estrutura sintática complexa, excelente, ele não vai conseguir, infelizmente. Então, Marcelo, é isso. Espero que esse vídeo alcance várias pessoas, que esse vídeo venha ensinar muitos alunos e ajudar e a contribuir a tão alcançada, almejada, né? Redação 900 mais, e quem dera, né? Quem dera, quiçá, uma redação nota 1000. Até a próxima. Um abraço aí para você. Perfeito, professor, amei a sua explicação, muito axé para o senhor. Gente, chegamos ao fim desse programa, foi um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tudo sobre a C1. Deixe um comentário para mim, se inscreve no canal e deixa um like. Beijos!